A quinta geração de consoles trouxe muitas inovações para a indústria de videogames e rendeu jogos incríveis e inovadores. Tinha o Sega Saturn com seus jogos como Virtua Fighter 2, Panzer Dragoon e um dos melhores jogos já feitos na história, Radiant Silvergun, o Nintendo 64 com seus jogos incríveis em 3 dimensões como Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, 007 GoldenEye e Banjo-Kazooie, e o PlayStation da Sony com Crash Bandicoot, Final Fantasy VII, Spyro, Castlevania Symphony of the Night, mais uma porrada de jogos que, se eu fosse citado daqui, esse vídeo facilmente ficaria com 2 horas de duração. Foi uma época incrível e muito marcante para o mundo dos games, e muitos desses jogos são lembrados até hoje. Mas uma coisa bem curiosa dessa época é que, mesmo tendo muita coisa boa, também teve alguns jogos duvidosos. Jogos horríveis como Superman 64, Bubsy 3D e alguns jogos genéricos que só estavam lá pra ir na onda de algum outro jogo famoso. Se você acha que isso é uma coisa de hoje, pois é, já tínhamos jogos assim desde essa época. Mas outra coisa curiosa dessa época é que muitos jogos acabaram ficando em esquecimento, mesmo sendo jogos muito bons, com raros casos esses jogos sendo lembrados por outras pessoas. Seja porque jogaram na infância ou porque conheceram anos depois após o seu lançamento. Se você vê muito vídeo gringo de lista de jogos, deve conhecer o termo Hidden Gems, que é o nome atribuído a esses jogos que foram esquecidos com o tempo, mas que são jogos bons. E uma empresa que esconde muitas pérolas esquecidas é a Treasury. Se você conhece Gunstar Heroes ou Ikaruga, deve conhecer o nome dessa empresa. Esses caras tinham talento em fazer jogos de ação frenéticos, repletos de mecânicas divertidas e originais, personagens carismáticos e estética anime. Muitos jogos deles usavam o máximo do poder dos consoles, mesmo assim tinham um desempenho impressionante. Imagina que a Treasury era tipo a Platinum Games dos anos 90 e todo console que a Treasury lançava jogo era pedrada. Mas apesar de ser uma empresa com um catálogo de jogos de altíssima qualidade, dificilmente você encontra conteúdo dos jogos deles por aí. E como meu canal é dedicado para falar sobre jogos desconhecidos ou não muito falados por aqui no YouTube BR, e também porque eu sou um fã meio doente da Treasury, irei trazer mais um jogo deles aqui no canal. No vídeo de hoje, iremos analisar o melhor jogo do Nintendo 64, que muitos não falam, muitos não jogaram, mas que com certeza merece a sua atenção. Hoje trago para vocês Sin and Punishment. Tsumi Tobatsu Hoshi no Keishoucha, ou Sin and Punishment Successor of Earth, foi lançado em 2000 para o Nintendo 64. E o jogo foi desenvolvido pela Treasury, junto a uma divisão da Nintendo que fez jogos da franquia Metroid. E se você já jogou algum Metroid, sabe que são jogos de qualidade. O jogo se passa em 2007 e o mundo está passando por uma escassez de comida. Não tem comida suficiente para alimentar todo mundo. Até que as nações decidiram que fosse criada uma nova espécie animal que servisse de alimento para as pessoas. E dito e feito, a tal espécie começa a ser criada e desenvolvida no Japão. Mas essa espécie conhecida como Ruffians começou a sofrer mutações e os mesmos se voltaram contra os humanos e começaram a atacar o povo do Japão. E para piorar, uma força policial conhecida como Voluntários Armados surgiu para acabar não só com os Ruffians, mas oprimir o povo japonês e matar geral. Pois é, não sobra nada para a rapaziada do Japão. Mas nem tudo está perdido, pois um grupo rebelde surgiu para não só lutar contra os Voluntários Armados, mas acabar com os Ruffians. Esse grupo é liderado por Ati, uma garota misteriosa que tem poderes estranhos, como reviver pessoas e dar a elas poderes. Ok, né? Junto a ela temos os nossos protagonistas, Saki Amamiya e Yaran Joe. E junto eles lutam contra praticamente a Terra e o mundo para protegê-la, enquanto descobrem mais sobre Ati. E daí pra frente, meu amigo, é caos, loucura e ação pra caralho.
Não tô nem brincando. O jogo consiste em você atirar em tudo que tiver pela sua frente. E pode ter certeza que você vai matar muitos inimigos e vai enfrentar muitos, mas muitos chefes. Clássicos do jogo da Treasury, a cada esquina vem um chefe maravilhoso. Você tem dois tipos de mira diferentes. Uma livre, sendo essa o tiro mais forte, e a outra uma mira automática, que é o tiro mais fraco. Além de ter uma esquiva que te dá frames de visibilidade, pulo duplo e a melhor mecânica do jogo, a espada. Com ela você pode cortar inimigos e outras coisas, além de poder rebater tiros e até mísseis. Tá vendo esses 2050 inimigos vindo na sua direção? Espadada. Tá vendo esses mísseis espalhados no cenário enquanto você corre atrás desse bicho bizarro aqui? Espadada. Tá vendo esses tiros vindo na sua direção e esses pedregulhos? Espadada neles. Olha esse mano vindo aqui na sua direção com a espadinha dele. Essa batalha vai ser muito difícil. Sabe quando eu falei que o jogo é sobre atirar nos bichos? Eu menti pra vocês, porque esse jogo na verdade consiste em cortar os inimigos e rebater balas, porque foi eu que falei e você não vai mudar minha opinião. Brincadeiras à parte, o jogo inteiro tem um ritmo muito frenético e ação sem fim. E em muitos momentos você vai ficar tipo, caralho, o que tá acontecendo nesse jogo? E pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, você começa o jogo nessa fase, que tem essa grama e toda essa coloração laranja, e vai enfrentando os Ruffians, que de começo não apresentam muito desafio ao jogador. Aí do nada começa a ver essas cobra, dragão, sei lá que porra é essa, e você mata eles e passa da primeira fase. Aí depois você tá na cidade matando os voluntários armados e depois tá lutando contra uma nave gigante. Aí depois você tá em cima do elevador matando ainda mais inimigos, lutando contra ainda mais Ruffians e mais voluntários armados. Aí você chega no topo e tem que matar esse chefe aqui. Aí do nada, meu amigo, essa maluca começa a invocar 2050 homens diferentes pra tu bater. Inclusive é muito legal ficar usando a espada nessa parte, sério, olha que da hora. Aí tu vai lutar contra ela e com apenas um corte da sua espada ela morre com um hit. Aí meu amigo, tu vira esse mecha e tá em cima de um mar de sangue lutando contra essa criatura bizarra e pera, isso aqui tá me lembrando algo. Isso tudo que eu falei acontece em menos de 20 minutos de jogo. Insano. E é exatamente isso que Sin Punishment é. Insano, frenético, divertido e a definição da porra louquice. E eu adoro isso. Mas sabe o que Sin Punishment também me lembra? Jogos arcade. Pera, quê? Sin Punishment é o puro suco dos jogos arcade. Mesmo ele sendo lançado em uma época onde esse tipo de jogo tava meio embaixo e sendo substituído pelos novos consoles da sexta geração, como Dreamcast e PlayStation 2. Se você conhece os jogos da Treasury, sabe que eles fazem jogos de ação com ideias originais, mas que bebem muita fonte dos jogos arcade. E podemos ver isso bem em Sin Punishment, seja no seu ritmo, como nas suas mecânicas e até na sua dificuldade. Eu tenho certeza que os seus primeiros minutos de Sin Punishment vai ser ligar o jogo, passar as primeiras fases mais fáceis, aí vai chegar nas próximas fases e vai morrer e morrer e morrer muito. Aí você provavelmente vai dropar o jogo e não vai jogar nunca mais porque acha que é o jogo mais difícil do Nintendo 64. Mas mesmo ele sendo um jogo difícil, ele quer que você aprenda a usar as mecânicas ao seu favor. Você não deve só usar a mira automática e tentar zerar só com isso. Não, você precisa aprender os padrões inimigos, aprender a esquivar na hora certa, rebater na hora certa e sabe a mira do jogo? Então, você controla ela separadamente do personagem. Ou seja, ao mesmo tempo que você deve controlar a mira, deve controlar o personagem, ao mesmo tempo que desvia de obstáculos e atira nos inimigos. E você deve aprender a usar bem os controles e as mecânicas ao seu favor e destrinchar os desafios em sua volta. Sei que isso pode parecer chato se você é apenas um jogador mais casual e tem preguiça de aprender coisa a fundo, mas calma, meu nobre, senta aí e continua me ouvindo. Lembra quando eu falei que o jogo consiste em matar tudo que inimigo estiver pela sua frente? Você ganha um continue a cada 100 inimigos mortos. Você pode olhar pra isso e pensar que é muito, mas acredite, são muitos e muitos inimigos na tela. E você vai matar tanto inimigo que você facilmente vai ter continues suficientes para zerar o jogo e ter múltiplas tentativas. Essa mecânica é simplesmente genial, porque ela consegue compensar o jogador independente dele ser iniciante ou fodão que decorou a posição de cada inimigo de cada fase. E esses tais de continues te lembram alguma coisa?
É isso aí. Você também tem esse timer aqui em cima e você ganha bônus de pontuação por matar os inimigos a tempo. O ritmo do jogo é super rápido e te incentiva a aprender as mecânicas e dominá-las, se quiser pegar pontuações mais altas. Sério, esse jogo é diversão arcade na sua forma mais pura. Ele tem um ritmo muito satisfatório e viciante que te faz querer sempre estar ali jogando e rejogando várias e várias vezes. E pode ter certeza que você vai querer zerar mais vezes, porque a cada zerada você sempre vai estar descobrindo algo novo. Seja mais segredos para aumentar ainda mais a sua pontuação, como desbloquear outros modos de dificuldade e outras coisas malucas. Lembra que eu falei que esse jogo é rápido, né? Sabia que dá para ele ficar ainda mais rápido e frenético? Quer saber como é? Jogue o jogo e descubra. Como vocês viram no começo do vídeo, essa review não terá spoilers, exatamente para não estragar a experiência de quem vai jogar. Ei, ouvinte do Tony Redgrave, é sério que você ainda tá vendo esse vídeo e não deixou o like? Faz o favor de deixar o like nesse vídeo. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui no canal. Os vídeos aqui saem a cada milênio, então não espere muito bem uma frequência. Mas se você não for um zoomer fudido conseguir esperar vídeos longos, seja muito bem-vindo. E outra coisa importante, já aproveita e me segue lá no X, vulgo Twitter. Se vocês querem receber mais atualizações sobre os vídeos e quer saber mais as minhas opiniões sobre games, me segue lá. Com tudo isso dito, vamos voltar para o vídeo. É até difícil ver jogos como Sin Punishment em um console como Nintendo 64, já que jogos arcade com esse nível de qualidade no console é até meio raro e normalmente você encontra jogos assim em um console como Dreamcast, por exemplo. Mas sabe o que mais me impressiona? É esse jogo rodar tão bem no Nintendo 64. Tem momentos que vão te deixar chocados e vão toda hora se questionar: pera, será que eu liguei o console certo? Isso aqui ainda é o Nintendo 64? O mesmo console que existe a bomba do Superman 64. Um dos meus momentos favoritos é quando você tá em cima dessa plataforma, voando pelos céus, lutando contra um batalhão inteiro. Sério, você destrói navio, nave, desvia de bala, rebate bala, destrói helicóptero, bate nesse filho da puta aqui de novo, aí o maluco vira uma nave gigante, aí você precisa desviar de um monte de obstáculo, aí vem esse meteoro que se você não destruir a tempo ele explode. E, inclusive essa parte é bem desesperadora pra mim, porque quando eu tava jogando pela primeira vez eu sempre deixava o meteoro explodir porque eu não sabia que era pra usar a espada nessa parte aqui. Novamente a espada sendo a melhor mecânica do jogo. Aí depois disso, mais insanidade atrás da outra. E tudo rodando extremamente liso e a 60 FPS no fucking Nintendo 64. Sempre que eu jogava, eu não parava de apreciar os cenários, a câmera rotacionando e mostrando os navios, e esse mar extremamente vivo e bem animado pro console, e até outros detalhes, como os Ruffians cada vez mais evoluindo com o avançado jogo. Eles começam nesses bichos peidorrentos aqui, você chega no final com eles ficando cada vez mais humanoides e até dinossauros? Então tá, né? E cada vez mais eles ficam mais poderosos e viram um desafio maior para o jogador. E olha os designs desses bichos, é mó da hora. E aproveitando esse gancho para falar sobre os designs e a estética geral de Sin Punishment, o jogo tem todo esse mundo caótico e apocalíptico, com os Ruffians atacando o planeta e esses seres bizarros com poderes que vão além da compreensão humana. O jogo tem toda essa estética de que seria facilmente uma história para um anime dos anos 90, e isso até pode ser visto nos designs dos personagens, que é uma maravilha. Sério, olha essas artes feitas pelo Yasushi Suzuki, mesmo cara que fez as artes de Karuga. Papo reto, eu adoro as artes desse cara e ele fez um trabalho maravilhoso aqui. Além da trilha sonora disso aqui transmite muito bem a atmosfera desse mundo. Só dá uma ouvida nessa pedrada e me fala se isso não te deixa com vontade de jogar.
Mas sabe outra coisa legal? Os chefes. Ah, meu amigo, você achou mesmo que eu não ia falar sobre os chefes em uma review de um jogo da Treasury, né? Todos eles são incríveis, os encontros são muito legais. Todos eles têm ataques divertidos de desviar e designs bem únicos. Uma coisa que eu adoro desses chefes é que apesar deles parecerem bem difíceis de início, eles podem facilmente ser trivializados se você usar as mecânicas do jogo ao seu favor. Não consiste só em você desviar na hora certa ou só ficar segurando o botão de tiro, e sim usar tudo ao seu favor. Um dos meus encontros favoritos do jogo é esse aqui. Você tá correndo atrás desse Ruffian, que rápido ate, e você vai correndo atrás dele por esse cenário repleto de buracos. Olha esse lugar. Isso aqui é mais buracado que as ruas da minha cidade. Também tem essas paredes que, se você não desviar na hora certa, te dão dano, e aí você precisa ficar mirando e atirando no chefe ao mesmo tempo que desvia e pula os obstáculos. Mas aí é que tá o problema. Ele tem vida pra caralho, você pode até usar a mira automática pra só focar em atirar e desviar, mas lembra que a mira automática é o tiro mais fraco? Pois é, não ajuda muito. Mas sabe esses mísseis que estão espalhados pelo cenário? Lembram da espada que rebate coisas, né? Então vocês já sabem muito bem o que fazer. São momentos como esse que me fazem amar esse jogo. E a Treasury, ela é muito boa nisso. Gunstar Heroes, Alien Soldier, Radiant Silvergun, Ikaruga, Astro Boy Omega Factor, todos os jogos deles são desafiadores. Mas quando você aprende e domina as mecânicas desses jogos, você se torna imparável. Não existe desafio que pare o monstro que você se tornou. E, bem, até por isso que existem as dificuldades mais altas. Você até pode dominar o Easy e conseguir zerar com apenas um continue. Agora tenta zerar as dificuldades mais altas de normal pra cima, porque em vez de ser apenas um sistema de dificuldade preguiçoso que só muda os valores dos inimigos, ele adiciona mais obstáculos, mais desafios e mais ataques nos chefes. Aí você precisa mudar suas estratégias para se adaptar aos novos desafios. Vira basicamente outro jogo. Saki e Iron em gameplay são basicamente o mesmo personagem e você não ganha nenhum upgrade do começo ao fim. O personagem em gameplay é o mesmo, mas você, jogador, não será o mesmo, porque você vai estar sempre aprendendo com seus erros e masterizando os desafios. E isso é a prova perfeita de um game design extremamente bem feito e engenhoso. Esse aqui deve ter sido um dos melhores jogos que eu já joguei, não só do Nintendo 64, mas também da vida. Sem exagero, foi um jogo que me fez querer dar uma chance para mais jogos Rail Shooter, que são esses jogos como Sun Punishment, Star Fox, Hess ou Kid Icarus Uprising. Esse é um dos jogos que mais zombeiam o hardware do console, principalmente o controle, já que Sun Punishment foi desenvolvido inteiramente com o controle do 64 em mente. E bem, pra quem não sabe, o controle do Nintendo 64 é isso aqui. Pois é. Mas sabe outra coisa incrível, mas bem maluca desse jogo também? A história. Mesmo Sun Punishment sendo um jogo com um ritmo bem arcade, ele tem uma história pra lá de viajada, mas que é muito boa, com ótimos personagens e um universo caótico e muito único. Os jogos da Treasury normalmente têm histórias bem malucas, mas que funcionam muito bem. É só olhar pra introdução de Alien Soldier que você vai ficar 2 horas tentando decifrar o que você acabou de ver. E Sun Punishment não era diferente, já que ele era pra ser meio que um sucessor espiritual de Alien Soldier. E o nome dele nas versões iniciais era Glass Soldier, ou Soldado de Vidro se você for traduzir. Mesmo essa história sendo bem confusa e seja meio difícil entender o que tá acontecendo às vezes no meio desse caos, isso é apenas a forma do jogo de contar sua história. E você até pode pular as cutscenes, o que ajuda bastante no fator replay. Se você for fazer isso, pode ter certeza que você vai zerar esse jogo e vai ficar que nem aquele meme do Gohan sem entender porra nenhuma. Mas definitivamente você experienciou um jogaço. Dito isso, Sun Punishment é o melhor jogo do Nintendo 64 pra mim. Sim, ele é até melhor que Zelda Ocarina of Time ou Mario 64, ou qualquer outro jogo que você botar num ringue. Enfim, tá aí um jogo incrível e um tesouro esquecido do 64 que com certeza vale muito a pena ser jogado, e eu super recomendo vocês darem uma chance. O jogo pode ser facilmente rodado no Nintendo 64 de software, se é que vocês me entendem, mas também pode ser jogado pelo Nintendo Switch Online. O jogo é bem curto, sério, dá pra zerar isso aqui em menos de 1 hora, e se você quer um jogo curto e super divertido pra inflar seu backlog,
tá aí uma ótima recomendação. Esse é um dos jogos mais únicos que eu já joguei do console, com certeza é mais um incrível clássico da Treasury. Essa é a minha desenvolvedora favorita de jogos e com certeza eu quero trazer mais coisa deles aqui no canal. Então sim, vai ter vídeo de Gunstar Heroes, Alien Soldier, Radiant Silvergun, Mischief Makers e vários outros. Então, se vocês querem ver não só mais jogos da Treasure, mas também jogos desconhecidos, novamente, se inscreva aqui no canal. Será que a gente consegue chegar a 1000 inscritos até o final desse ano? No mais, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. E que vocês alcancem a iluminação.